Olá pessoal, tudo bem? Então temos uma pergunta interessante aqui que envolve aí não só os conceitos do Tesouro Direto, mas alguns conceitos de educação financeira também, que nós vamos abordar. Claro que tudo que eu vou falar aqui são questões educativas, né? Não é recomendação, tá? E a gente também quer mostrar formas de pensar o planejamento financeiro, né? A pessoa, eu omiti o nome, tá? Porque como nós vamos fazer aqui um exercício mais crítico, eu não quero deixar a pessoa chateada, certo? Então assim, ó, precisa comprar um carro. Um carro. Tem IPCA 2050 e 2055, tá? Primeiro ponto é o seguinte, vocês já devem, eu talvez esteja chovendo no molhado falando para minha audiência isso aí. Vocês já devem saber o que é um ativo, o que é um passivo, né? E um carro é um baita passivo, né? Mas um enorme de um passivo. E aqui a pessoa já tem o ativo ideal, quer dizer, se a gente for ver lá, por exemplo, o Kiyosaki no Pai Rico, Pai Pobre, ele diz lá, compre ativos que lhe gerem renda, que lhe gerem fluxo de caixa. Então, IPCA 50 e 55 já está um no ano par, que inclusive não está mais disponível para compra, e um no ano ímpar que ainda está. Então, quer dizer, já tem o ativo ideal, né? Porque, por exemplo, IPCA 35 e IPCA 45 não são ideais sob o ponto de vista do Kiyosaki no livro citado, Pai Rico, Pai Pobre. Por quê? Porque apesar deles renderem juros e tal, e chegarem lá no vencimento com um belo juro composto, eles não estão te gerando fluxo, tá? Então, mas são ativos também. Mas é um pouquinho diferente no conceito do Kiyosaki. Para você comprar um passivo que vai te tirar muito fluxo de caixa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui pode revelar um pouquinho de mau planejamento financeiro, né? Por favor, não me leve a mal. Por isso que eu tirei o nome aqui da pessoa, né? Então a pessoa aqui compra um IPCA muito longo, pagador de fluxo de caixa, pagador de juros, dois IPCAs muito longos, diga-se de passagem, não é o desenho para comprar um bem de consumo. Carro é bem de consumo. Carro se corrói, se gasta, estraga. É bem de consumo, certo? Pode ser um consumo mais prolongado, mas é consumo. Então, eu vejo para carro especificamente o ideal dos ideais é o tesouro prefixado. Por quê? Porque a gente tem uma noção aí que vale aí para 2, 3, 4 anos. Os preços nos carros não mudam tanto assim, tá? Seja usado ou 0 quilômetro. E eu vejo o prefixado como a maneira ideal de programar esse tipo de compra, né? Então, ou um prefixado 23 ou 26, se você já tiver um dinheiro e tal. Uma ideia, por quê? Porque nós vamos saber exatamente o valor a resgatar e logo no dia 1º de janeiro. Por quê? Porque o dia 1º de janeiro é uma época muito favorável, porque costuma haver muitas liquidações na indústria automotiva, tanto no 0 quilômetro quanto nos usados, né? Os preços dão uma baixadinha boa ali entre janeiro e fevereiro. É uma época interessante para fazer esse tipo de negócio. Então, assim, eu não trocaria nenhum desses dois papéis. Eu começaria a juntar dinheiro num prefixado. Dinheiro novo num prefixado em que eu vou me programar. Bom, se eu vou ter que adiar um pouco esse consumo para 2026, paciência. Mas respondendo, isso é a visão da educação financeira, né? Você tem que se programar melhor, né? Não comprar papéis tão longos assim, porque esses papéis não são desenhados para isso. E aí, qual dos dois papéis, mas decidiu que vai vender o papel, vai resgatar o papel para, enfim, usufruir o dinheiro? Qual dos dois papéis vender, pessoal? Muito fácil. Olhe a taxa. Olhe a taxa. Não interessa a rentabilidade passada, não quero saber se está empatado ou não, não. Olha a taxa. Por quê? Porque isso aqui é futuro. Então, esse aqui tem 30 anos pela frente, esse aqui tem 35 anos pela frente. Sob o ponto de vista do futuro, o que o papel vai te pagar ainda?
qual que é? Vamos pensar pelo outro lado. Vamos dizer que você só pode ter um agora. Qual que é o melhor de ter para o longo prazo, pessoal? Olha a taxa, muito fácil, muito fácil. Essa taxa aqui, 4,70, é 1,2 maior do que a outra taxa. Então, essa taxa aqui é muito, muito melhor de carregar no longo prazo. E ainda mais que esse papel aqui tem mais prazo que o outro. Então, qual dos dois é o melhor, do ponto de vista de rentabilidade? É o 55, então é no 55 que a pessoa deve ficar. Isso é uma informação para você pensar, não é recomendação de absolutamente nada. Até porque a recomendação é não trocar um ativo por um passivo. Isso eu posso dizer de carteirinha que não é um bom negócio. Outro detalhe é o seguinte, imposto de renda. Esse IPCA 55, como ele foi lançado em fevereiro de 2020, certamente ele está na alíquota máxima do imposto de renda. E esse IPCA 2050, que eu não sei quando a pessoa comprou, mas ela pode já estar aí com uma alíquota melhor de imposto de renda. Então, melhor para resgatar. Quanto mais tempo você tem o papel, menor a alíquota, né? Conforme aquela escalinha lá, aquela tabelinha de 6 meses, 1 ano e 2 anos. Então, quanto mais longe, melhor, porque a gente tem mais chance de estar na alíquota mínima. Então, o melhor papel para isso, qual dos dois ficar, vamos pensar no qual ficar e não no qual se desfazer. Em qual ficar está muito mais interessante de ficar no 2055 nesta situação aqui, certo? Ok, pessoal, muito obrigado e bons investimentos a todos.